Enquanto todos acompanham o desfecho do conflito no Estreito de Hormuz, a Rússia estava recebendo o golpe mais forte dos últimos 6 anos, mas esse golpe não foi na Ucrânia, e sim no coração do deserto africano. Qual é o segredo dessa aliança impossível que se formou no Mali? Será que essa aliança conseguiu repetir o cenário da queda de Bashar al-Assad na Síria? Como os comandos ucranianos chegaram a Bamako para assassinar o homem forte do regime malinês? O que aconteceu no Mali, caros espectadores, não é apenas uma rebelião, mas o início de uma guerra mundial híbrida que vai decidir quem vai governar a África. França ou Rússia? Como isso vai acontecer? Esse é o nosso tema de hoje. Fiquem com a gente. Caros espectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso encontro renovado, se Deus quiser. Da série de episódios Opinião, que desta vez dedicamos a um tema fora do Irã e dos acontecimentos que envolvem a região do Oriente Médio em torno do Estreito de Hormuz, porque o episódio de hoje é uma exceção por causa de um novo desdobramento. E outro acontecimento muito importante, que desta vez ocorreu nas aldeias africanas, mais precisamente no Mali, um evento realmente muito importante. Embora tenha ocorrido em uma região geográfica diferente, distante desses grandes conflitos mundiais que conhecemos na Ucrânia ou no Oriente Médio ou em outros lugares, ele está relacionado a todos esses grandes conflitos, como vou explicar para vocês. Isso porque o evento envolve tanto a Rússia quanto a Ucrânia e a França, e talvez até os Estados Unidos e outras potências europeias. Enquanto todas as atenções do mundo estão voltadas para o conflito que ocorre no Oriente Médio, ou seja, entre o Irã e a coalizão Epstein, a questão do fechamento do Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, havia quem estivesse planejando e se preparando silenciosamente e de forma surpreendente para desferir um duro golpe contra a Rússia e a presença ou influência russa na África. Exatamente no Mali. Está claro que foi uma tentativa de repetir a experiência bem-sucedida da Síria, a experiência síria que todos conhecem, que levou em um curto período de tempo. Ou seja, em poucos dias, não mais que 12 dias, o regime de Bashar al-Assad caiu nas mãos de um grupo de facções da oposição que se uniram naquela época. Ou seja, para alcançar esse objetivo. Então, no Mali também, houve uma tentativa quase igual a essa para repetir a mesma experiência. Mas o que está claro até agora é que foi uma tentativa fracassada, ou podemos dizer que não foi exatamente fracassada. Podemos dizer que foi uma tentativa bem-sucedida em pequena escala, que ainda não alcançou, ou seja, o objetivo real. Então, o início do cenário sírio, no Mali, começou quando as facções da oposição malinense decidiram secretamente também formar uma aliança. Antes desse acontecimento, era considerado impossível. Até hoje, eles o chamam de a Aliança Impossível ou a Aliança da Necessidade, porque essa aliança, para que todos saibam, inclui o grupo de apoio ao Islã e aos muçulmanos, esse grupo que reúne movimentos islâmicos salafistas armados em aliança com quem? Com a Frente de Libertação de Azawad, a Frente de Libertação de Azawad. Desculpe, a separatista secular apoiada pela França. Ninguém no mundo acreditava que seria possível testemunhar algo assim. A aliança que une os secularistas aos islamistas é algo inacreditável. Uma aliança que reúne secularistas e islamistas, especialmente considerando que a França, que apoia os secularistas há muitos anos, estava lutando contra os islamistas. Quando as forças francesas estavam presentes no Mali, antes do golpe e antes da expulsão das forças francesas do Mali, elas lutavam contra os islamistas. Elas apoiavam os separatistas e combatiam os islamistas. Por isso,
Hoje essa aliança é chamada de impossível ou de aliança da necessidade, pois ambos se unem apenas pela necessidade de mudar o regime no Mali. Então, talvez esse tenha sido o primeiro passo para repetir o bem-sucedido cenário da Síria, ou seja, unificar as fileiras da oposição. Logo depois, veio o segundo passo que aconteceu nos últimos 2 dias, que é o início da guerra do mesmo jeito que aconteceu na Síria. A partir do último sábado, ao amanhecer, essa coalizão começou a atacar as forças do Mali, uma grande força armada com cerca de 10.000 ou 12.000 combatentes, atacou várias cidades do Mali, incluindo a capital Bamako, de uma só vez e de forma repentina, de modo que nem a inteligência do Mali, nem a inteligência russa conseguiram prever esse ataque. Com isso, o ataque teve como alvo principal os prédios do governo, as residências das autoridades do Mali e o palácio presidencial em Bamako. A esse ponto, esse ataque levou à morte do ministro da Defesa do Mali, Sadio Camara, o ministro da Defesa do Mali, que era uma das figuras centrais que participaram do golpe militar de 2020, que participou da expulsão das forças francesas do Mali. Então, o ataque, de acordo com vários relatórios da imprensa, foi apoiado por mercenários da Ucrânia, foi apoiado pela inteligência ucraniana, onde alguns deles estavam armados com drones e sistemas de defesa aérea, como os mísseis Strela portáteis, como os mísseis franceses Mistral, para interceptar helicópteros. O ataque também foi realizado com o uso de diferentes armas e equipamentos, artilharia, morteiros, uso de veículos blindados, entre outros. O que significa que houve uma boa preparação para essa batalha, especialmente porque entre as táticas militares usadas estava o envio de forças disfarçadas de civis, e alguns deles estavam disfarçados com o mesmo uniforme militar usado pelo exército do Mali. Ou seja, o plano era se infiltrar nas cidades, nos quartéis militares ou nas sedes do governo, o que fez com que esse ataque fosse mais amplo e abrangente, e causou uma grande confusão nas fileiras do exército do Mali, a ponto de, como eu disse, o ministro da Defesa ter sido assassinado dentro de sua própria casa, e também a ponto de, em apenas algumas horas, as perdas do exército do Mali terem chegado a armamentos. Mais de 1.200 mortos e um grande número de feridos, com a perda de um helicóptero russo, modelo 108, um helicóptero especial para transporte de tropas. E mais do que isso, a perda total da região de Kidal. Agora, essa região voltou novamente ao controle dos separatistas, que também controlam várias áreas e cidades no norte do Mali, a ponto de podermos dizer que o território do Mali agora está dividido em 2, norte e sul, pois o ataque, como eu disse, levou a resultados catastróficos. As coisas estavam caminhando para a repetição exata do mesmo cenário sírio, se não fosse a intervenção das forças russas, ou do que é chamado de corpo africano. As forças russas que intervieram salvaram o presidente do país. E ele foi transferido para fora do Palácio Presidencial, para um local secreto, que ninguém sabe exatamente onde fica, ainda não foi revelado exatamente, por medo de ser assassinado ou preso. Além disso, o exército russo também interveio para proteger todos os prédios do governo, aeroportos, depósitos de armas, o prédio da televisão do Mali e assim por diante. Então, essa operação, embora não tenha alcançado o objetivo principal, que era a mudança de regime no Mali, soou o alarme. Por quê? Porque revelou que existem muitas falhas, o exército do Mali sofre de uma fragilidade enorme, que entrou em colapso total nesse ataque. Revelou também que há uma grande deficiência de inteligência por parte do governo do Mali.
não conseguiu prever esse ataque, nem monitorar esse ataque, nem sequer detectar as operações de infiltração que aconteceram. Como já mencionei, homens armados usando o uniforme militar do Exército do Mali. A situação foi tão grave que eles conseguiram chegar à residência do ministro da Defesa, assassiná-lo e matar o restante de sua família. Talvez o plano tenha falhado nesse ataque, mas a pergunta que fica é: e se eles voltarem novamente com um ataque semelhante? Porque agora talvez a questão não seja sobre o fracasso, mas apenas sobre o adiamento da operação para um momento posterior. Agora, depois de terem controlado quase totalmente as terras do norte do Mali, a qualquer momento eles podem voltar com outro ataque, um ataque ainda maior. A mídia ucraniana e francesa está se gabando hoje desse ataque. A mídia ucraniana considera isso um ataque bem-sucedido. Dizem que levou a uma derrota estratégica dos russos na África, uma derrota séria dos russos na África. E realmente podemos dizer que esse é o primeiro golpe para a Rússia na África desde 2020, há mais de 6 anos. Ou seja, depois de grandes vitórias, a Rússia vinha tendo muito sucesso na África. Conseguiram expulsar os franceses do Mali, de Burkina Faso, do Níger, da República Centro-Africana. Antes disso, hoje, pela primeira vez em 6 anos, eles sofrem uma derrota na África. Para a sorte dos russos, a operação não levou à queda do regime. O regime foi salvo. Cerca de 2 meses atrás, a inteligência russa apresentou um relatório dizendo que a França estava planejando novos golpes em um grupo de países africanos para voltar novamente à região, ou seja, para retomar o controle das riquezas que esses países africanos possuem, como ouro, diamantes e especialmente o urânio, do qual a França depende muito. Mas ninguém achava que isso poderia acontecer dessa forma, usando os mesmos planos e táticas que foram bem-sucedidos na Síria. E há apenas 2 meses, a mídia malinense também divulgou imagens em vídeo. E disse que a inteligência ucraniana começou a treinar os separatistas no Mali para usar drones. Foram divulgadas imagens em vídeo que realmente mostram pessoas com traços europeus, vestindo uniformes militares semelhantes aos do exército ucraniano, dando treinamentos sobre o uso de drones. O porta-voz do governo ucraniano também admitiu isso, dizendo que a inteligência ucraniana realmente ajudou os separatistas malianos a se prepararem para essa operação. Isso confirma uma coisa, que os preparativos para essa operação realmente começaram há 2 meses ou mais. E os russos perceberam isso, a inteligência russa percebeu isso. Mas eles não achavam que esse ataque poderia acontecer dessa forma. Eles pensavam que poderia ser um ataque a uma das bases militares ou a uma das cidades do norte do Mali, ou algo assim. Eles não achavam que o ataque seria tão grande, abrangente e surpreendente assim, e que chegaria até a capital Bamako, chegando ao assassinato de líderes militares e ao ataque ao palácio presidencial, ou seja, tendo como principal alvo o presidente do Mali, Goïta. Está claro que o presidente francês Macron, que tem menos de 1 ano restante em seu mandato, está disposto hoje a arriscar qualquer um desses cenários, para que ele possa promovê-los como vitórias conquistadas em favor da França, porque desde que Macron assumiu, todos sabem, estando à frente do governo francês, o país enfrenta problemas externos e internos. Ele perdeu vários países na África, perdeu na Ucrânia, apesar de quase 4 anos de combates na Ucrânia. Então, por sua vez, ele também procura qualquer tipo de vitória, seja ela qual for, para promovê-la na mídia. Esse ataque no Mali, na verdade, não foi apoiado apenas pela França ou pela Ucrânia, mas foi apoiado por todos os países europeus e talvez também com a bênção dos Estados Unidos.
Porque a questão não diz respeito apenas ao Mali, não diz respeito apenas ao atual regime malinês, mas sim à presença russa na África como um todo. São países que buscam enfraquecer a Rússia, afastar a Rússia da África, de qualquer região rica em recursos, seja na África ou em outros lugares. Há relatos que dizem que os europeus agora estão apoiando o governo sudanês, o governo de Abdel Fattah al-Burhan. Por quê? Os russos apoiam as forças de apoio rápido. E há outros relatos também dizendo que os europeus apoiam o governo de Trípoli, na Líbia, porque a Rússia apoia o governo do leste, em Benghazi. E isso é algo que todos nós sabemos. E assim, em vários países da África, a Rússia encontraria os europeus apoiando o lado oposto. Quer dizer, estamos vivendo hoje uma guerra mundial híbrida. Daqui a 10 ou 15 anos, talvez veremos. Os livros de história falam sobre isso. Falam que tudo o que está acontecendo hoje é uma guerra mundial híbrida entre o Ocidente e o Oriente. Ela se acalma em uma região por um certo tempo, até que já tenha começado em outra região. Então, agora veio essa trégua frágil também, que já é frágil por natureza, na região do Oriente Médio, entre o Irã e a coalizão Epstein. Até que houve esse ataque no Mali. E hoje eu digo que talvez o ataque ainda não tenha terminado, o Mali agora vai entrar em uma fase muito difícil, os ataques vão se repetir, haverá ataques muito fortes. E se o atual regime do Mali cair, então a atenção vai se voltar para os outros países do Sahel, será uma espécie de contágio que vai atingir Burkina Faso, Níger, República Centro-Africana e outros países também. E, consequentemente, a França vai voltar novamente para a África, porque aí vai se consolidar a ideia de que a França não pode ser removida desse jardim, seu quintal na África. Se agora os Estados Unidos dizem que o hemisfério ocidental, ou seja, o continente americano, deve ser completamente o quintal dos Estados Unidos. A França agora está tentando consolidar praticamente a mesma ideia, tentando dizer que o continente africano deve continuar sendo seu quintal. Agora, a primeira tentativa de conseguir isso talvez tenha falhado, mas quem sabe talvez tenha sucesso nos próximos dias ou na próxima semana. De qualquer forma, vamos ver como as coisas vão se desenvolver nessa região, como será a resposta russa, se outra potência vai reforçar sua capacidade de defesa lá, ou o que vai acontecer. Será que Mali vai contra-atacar? Ou o exército maliano? Quer dizer, será que eles vão lançar um contra-ataque para libertar o norte do Mali? Ou não? Ou será que esse exército é quem vai sofrer a perda de outras cidades e regiões no Mali? Hoje, todos os cenários estão em aberto. Inscrevam-se e curtam. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!